Bom, e o que eu precisava falar com vocês aqui? Ah, tá. Seguinte, sobre a instalação que a gente vai fazer agora. O que eu queria propor a vocês aqui, né, para poder a gente... Porque qual é o meu receio? Né? Vocês estão pedindo instalação em 3 camadas. Meu receio é alguém não conseguir fazer e ficar para trás amanhã. E a gente ter que voltar para poder fazer alguma correção de bug. O que eu queria combinar com vocês? A gente faz uma instalação ao Ion agora, e amanhã a gente começa a aula às 7 horas em ponto e a gente faz a instalação de 7 a 7h10. É 10 minutinhos, eu acho, para fazer a instalação, 3 camadas. A gente faz as 3 camadas amanhã. Por quê? Porque eu preciso garantir que todo mundo vai estar com os ABICs funcionando. Entendeu? Por quê? Porque se alguém falar assim, meu banco de dados não conectou, que não sei o que não conectou, tá dando erro. Aí a gente vai ter que parar o curso, compartilhar a tela, fazer troubleshoot, o que não tem nada de errado, mas pode atrasar conteúdo para frente, legal, que a gente quer ver, né? E já tem muita coisa, como vocês já são usuários um pouco mais avançados, a gente vai pular um pouco de teoria, assim, básica, né? E partir para teorias mais avançadas, mas pode ser dessa forma? Que aí a gente garante que todo mundo vai estar com os ABICs funcionando, né? Aí amanhã eu faço 3 instalações, mostro para vocês, aí se vocês quiserem no meio do live vocês fazem, aí se der erro a gente faz troubleshoot mais para frente, ou combina uma aula de troubleshoot, mas pelo menos a gente não atrasa o curso. E, né? E a gente segue o fluxo, para poder a gente ganhar tempo. Pode ser? Pode, né? Então tá bom. Aí a gente começa, aí quem chegar atrasado não tem problema, porque a aula eu vou gravar, evidentemente, e assistir posteriormente, tá? Então tá bom. Que aí a gente segue a apostila, faz um pedaço da apostila hoje e mata a apostila amanhã. Né? Acho que vai ficar legal. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Então, o primeiro passo aqui, nós temos aí, estamos no tempo, vamos instalar essa parada. Vou abrir aqui o meu navegador. Aqui, ó. Hum, visitante. Pronto. Vai ficar melhor pra gente, né? Belezinha? Então, ó, download Debian 11. Então, aí é a distribuição que a gente vai usar nessa instalação, tá? Vou clicar aqui na primeira URL, ó. Download Debian CD, DVD e imagens, tá? Cliquei. Tranquilão. Aí vai abrir essa página aqui para vocês. Vocês vão clicar nessa primeira URL aqui, ó. Imagens oficiais CD, DVD estável, tá vendo? Stable. Aí clicou aqui, ele vai te jogar um pouco mais para baixo, na mesma janela, né? Aí você vai clicar nesse cara aqui, ó. AMD64, tá vendo? Aqui em CD mesmo. Bem pequenininho, para ficar bem fácil, bem levinho aqui. AMD64. Desce, desce. Aí vocês vão vir nessa opção aqui, ó. Nessa URL, ó. Net install. Net install é uma imagem muito pequena, 400 megas, ó. E o que for necessário dele usar de pacote, ele vai baixar na internet na hora da instalação. Então, é imagem leve, né, que a gente pode usar aí para o nosso ambiente, tá? Na verdade, essa aqui, ó, né? 378, essa aqui, ó. Então, eu vou clicar em cima dela aqui, vou fazer o download. Eu não sei se eu já tenho ela aqui. Deixe-me ver. Uhum. Asterisco.iso. Ó, tem o Deb aqui já. Então já fiz o download dela, mas era só clicar em cima aqui que vocês vão fazer o download, tá? Então vou pegar essa URL aqui, vou mandar para vocês. Isso aqui não tem na apostila mesmo. A apostila é só é como se fosse um ajudante, né? A apostila é como se fosse um robozinho, só tá nos ajudando ali. Ela realmente não tem tudo. Então beleza, faço esse download aí. Eu vou usar hoje o VirtualBox, tá? Mas vocês podem usar aí o virtualizador que vocês quiserem, pode instalar em máquina bara metal, aí teria que criar uma imagem no pendrive ou no CD DVD, enfim, tem todos os pepinos, né? Mas eu vou criar a imagem aqui no VirtualBox, que é um virtualizador de boas também, pra gente brincar, tá? Eu fiz umas brincadeiras aqui para Lab, né, antes do nosso curso, para poder, né, a gente não chegar no curso aqui, não dá nada de errado, né? Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou criar uma nova máquina aqui, tá, gente, no VirtualBox. Se eu clicar aqui em novo, vou dar um nome para essa máquina aqui, né? Zabic 6 CCAT T2 2022. E o tipo, eu vou escolher Linux, né?
E a versão, vou escolher aqui Debian 64, padrão, né? Avança. A quantidade de memória, desculpa. Aí vai de acordo com o que você tem disponível aí no seu computador, tá? Eu aqui, no meu notebook, eu tenho memória, eu tenho 32 GB de memória, eu tenho 19 GB disponível, então eu tenho memória à vontade no meu notebook. Meu notebook é um Dell, é um Latitude 5420. Não é tão ruim não, bonzinho. Então eu vou colocar aqui a princípio, eu posso usar a memória à vontade, eu vou colocar só 2 GB, mas o que eu recomendaria aqui inicialmente para um ambiente pré-produção, que poderia estar entrando em produção de repente, é em torno de 16 GB de memória RAM, tá? Seria indicado aqui para um server. Mas como você vai segmentar em camadas aí na sua operação em produção, né, aí você tem que saber quanto seu banco de dados vai precisar usar de memória, quanto seu front-end vai precisar usar de memória. O server precisa de pelo menos aí, eu colocaria 16 GB já, tá? Mas você tem que usar o que você realmente tiver em produção e ir monitorando, tá? E vendo à medida que você for precisando, você vai alocando. Precisando, adiciona. Caramba. Beleza. Então, ó, vou avançar. Vou criar aqui um disco rígido virtual, né? Mesmo, padrão, do nada. Eu gosto de usar VMDK, né? Por quê? Porque como eu uso em ambiente de produção, a virtualização VMware, não uso Proxmox ou nada disso, é só quando um cliente quer mesmo, aí a gente usa, não tem nada de errado, funciona. Mas quando vai do zero, eu quero implementar alguma coisa, cara, VMware tem a versão paga, custa tanto, é bacana para o seu serviço, é o fundamental, né? E vamos que vamos. Aí quando ele escolhe qualquer outra coisa, aí é, é risco totalmente dele, a gente configura, faz o que tinha que fazer mais. Né? E eu gosto do VMDK por causa disso, porque aí simplesmente eu pego a máquina aqui, fiz o meu laboratório, deu tudo certo, eu posso simplesmente pegar ela aqui e simplesmente jogar lá dentro, né, do VMware. Para mim facilita muito mais, tá? Então por isso que eu crio o VMDK aqui. Avanço, coloco o tamanho fixo de HD, 8 GB aqui está mais do que o suficiente para a gente trabalhar. Eu tenho um HD SSD aqui de 512 GB nesse notebook. Deixa eu ver quanto que eu tenho de espaço em disco sobrando aí. Eu tenho 300 GB de espaço em disco aqui ainda. Então eu posso usar 16 GB aqui para essa máquina aqui para o nosso lado, tá? Então eu vou usar 16 GB aqui para mim, tá ótimo. Vou criar. Vou aguardar criar. É rápido aqui que cria, né? Beleza, então já criou. Ó, CCAT, show de bola. Aí aqui no VirtualBox, aí tem alguns parâmetros que eu gosto de trabalhar aqui para poder começar os meus laboratórios, tá? Por exemplo, aqui na minha máquina virtual, eu vou vir aqui em configurações. Por exemplo, USB, eu não preciso de USB, cara. Eu arranco fora, não quero USB. Áudio, não preciso de áudio. Tiro também das minhas VMs. Não preciso de áudio, tiro. Rede, aqui em rede. Tipo de rede, eu costumo usar aqui o tipo bridge. Por quê? Porque como eu tenho um MikroTik aqui como gateway da minha rede, eu prefiro que o MikroTik sirva as minhas VMs e eu consigo trabalhar aqui como tentando simular o máximo possível aí do ambiente real, né? Então eu prefiro deixar em bridge. Feito isso, né, essa VM vai pegar um endereço IP da sua rede. Se você estiver rodando DHCP na sua rede aí e, né, o DHCP tiver 100%, basicamente sua VM vai pegar o endereço IP desse DHCP, tá? Ou você pode colocar também no modo NAT. Aí o VirtualBox cria ali dentro uma rede interna, uma rede virtual para poder servir como base para as suas VMs. Eu prefiro usar bridge nesse primeiro momento. Acho que vocês deveriam seguir o mesmo aqui, tá? Mas tá aí. Rede bridge, show de bola. Eu prefiro a bridge. Ah, o pessoal comentando ali da placa de vídeo, placa de rede, né? Cara, o notebook, né? Na verdade, eu tava com um Mac, mas eu fui dar um rolê no Rio de Janeiro, na terra do meu querido Robson ali, fui furtado, levaram tudo e tá tudo bem, nada de errado, e acabei tendo que comprar esse Note. E não, eu já não, já não gostava muito de Mac, comprei só para ostentar mesmo, mas aí perdi minha grana todinha e falei, larga essa merda, não quero mais ter isso não. Eu sempre gostei de Dell, uso Dell há um tempão, entendeu? Aí só fui sair do Dell, fui roubado, né? Roubaram mochila, levaram tudo, mas tudo bem.
Ele é tenso. Mas aí tô com esse Dell aqui, tá massa. Cara, esse Dell que custou, cara, foi. Eu comprei ele, cara, veio um monte de coisa, né? Veio monitor, comprei um monte de kit, aí lá você faz uma compra dentro do site da Dell, né? Então eu gastei 17 mil reais. Mas só o notebook foi em torno de 13 pila. Muito mais barato do que um Dell. 13 mil reais. E, cara, tá me servindo muito bem, cara. Muito bom notebook. E só, né? Parte de rede aqui foi só isso. Se eu quiser adicionar mais interface aqui, eu vou adicionando. Quando eu faço instalação em camadas, eu gosto de adicionar interfaces internas. Eu acho interessante, porque aí você tem uma interface interna servindo as camadas e as externas aqui, né, servindo a rede. Mas, né, como não vai ser o caso agora específico, tá? E aqui em sistema é a parte de processamento, tiro disquete, não quero disquete também, e o resto eu deixo padrão. Processador posso colocar mais um pouquinho, se tiver disponível, né? Para a nossa operação, vou deixar um mesmo aqui. O resto eu vou deixar padrão por enquanto. Dá um OK. E está aqui nossa VM. Vou startar ela aqui para poder iniciar a instalação do nosso do nosso Linux, né? Ah, meu Linux veio aqui para o lado. Ele vai pedir aqui para você indicar uma ISO. A gente acabou não indicando a ISO. Deixa eu cancelar, esqueci disso aqui. Que meleca. Deixa eu desligar aqui a máquina. É verdade, isso aqui é importante. Ó, na nossa VM aqui, em configurações, vocês precisam vir aqui em armazenamento. E aqui em IDE, controlador IDE, vem aqui na imagem de CD aqui vazio, e vem aqui na lateral, clica aqui no disco aqui, né, no CD vazio, e clica aqui, ó, escolher imagem de disco. Aí aqui em escolher imagem de disco, vocês vão lá na ISO do Debian que vocês baixaram, tá? E clica nela e sobe ela. Vocês estão fazendo o upload aqui da ISO para poder a gente começar a instalação e ele jogar aquela ISO lá de instalação lá do Linux para gente. E assim vocês vão fazer com qualquer distribuição. Basicamente isso aqui vocês vão fazer em todos os virtualizadores. É tudo muito parecido, tá? E é só isso aqui que faltou. Faltou esse detalhe para gente. Então eu vou iniciar minha máquina. Deixa ela startar aí. Eu parei ela aqui bruscamente. Isso pode ser até que deu um pau. Ó, não foi, ó. Subiu. Então, ó, tá aqui, ó. Nosso Debian. Legal? Tá aí? Beleza, né? Todo mundo vendo, tá? Aí vocês vão escolher a segunda opção aqui, tá? Install. Vocês não querem interface gráfica. Queremos install pura aqui, ó. Dá um Enter aí e ele vai começar a instalação. Eu vou escolher aqui a opção português, tá? A linguagem. Deixa eu escolher aqui. Português. Então, vou digitar a letra P aí no teclado, ó, eu vou até Português Brasil. Já vou colocar em português, que fica mais fácil. Eu instalava em inglês, aí os alunos pediam, português, aí a gente tinha que instalar os pacotes de idioma, era mais um passo. Aí eu falei assim, cara, vamos seguir em português, porque tá tudo certo, mas geralmente nas minhas implementações eu boto em inglês, acho mais fácil. Os treinamentos oficiais são todos em inglês também. As provas são em inglês também, então é bom que a gente treina, né? Então, ó, Brasil, português, Brasil, teclado brasileiro, português, bem padrão no Debian. Só dando Enter que ele vai avançando aqui na instalação, tá? Aí já está reconhecendo a placa de rede, já tem DHCP rodando, já vai pegar IP automaticamente. Não tem um trabalho de quase nada aqui. É bem assim, bem Nutella a instalação, né? Em uma camada apenas, em single mod. Bem Nutella. O nome da máquina, né? Zabbix 6, traço CCAT. Traço T2. Nossa máquina, dá um Enter aí para avançar, domínio em branco. Ele avança, senha do root, vou colocar a senha muito difícil, eu recomendo que vocês coloquem senhas difíceis também. Senha muito difícil. O nome de usuário, vou colocar Rafael ISP. Avança, avança, senha muito difícil para o nome do usuário. Por que, que o Linux Debian pede o nome do usuário? Porque por padrão, como a gente vai configurar, por exemplo, o acesso remoto via SSH, o Debian ele só permite o acesso remoto no usuário sem privilégio de root, tá? Por padrão. Então, para você alterar isso, que eu não recomendo, né, você precisa alterar alguns arquivos de configuração. Eu recomendo sempre que vocês deixem a sua configuração padrão. Não é interessante manter o acesso remoto do root, tá? Não é interessante. Bom, fuso horário, eu vou usar São Paulo como padrão, mas usem aí o estado que vocês estiverem. Eu vou botar São Paulo padrão por enquanto e recomendo que vocês coloquem São Paulo por enquanto, tá? Avança. Vamos aguardar. Beleza.
Bom, aqui seria a questão de particionamento de disco, aí eu poderia te fazer uma aula inteira sobre particionamento. Particionamento é um assunto muito, muito interessante. Eu vou usar o disco inteiro para iniciantes, tá? Como é só um laboratório, essa seria a recomendação, mas por que usar, de repente, uma dica, né, super rápida? Por que usar particionamento? Por exemplo, você poderia criar uma partição para log, uma partição para suas aplicações e uma partição para diversos, né? Se por acaso você receber muito log e esse log encher a partição de log, o seu sistema operacional e o restante das aplicações não vão parar, só não vai mais gerar log. Você protege a sua aplicação. Essa é uma das sacadas aí de você particionar. Mas nesse caso aqui é só um laboratório, vamos fazer disco inteiro. Tá? Disco inteiro. Tudo numa única partição mesmo para iniciante. Inclusive, cara, eu trabalho muito com o provedor de internet. Ah, e aqui, ó, escrever mudanças em disco. Isso, vai dizer que sim, escrever mudanças de disco, tá? Eu trabalho muito como provedor de internet e lá a gente usa muito o sistema Radius, né, para poder autenticar os clientes. Né? No mundo corporativo, a gente usa Radius para poder autenticar o usuário nos equipamentos. Né? E no provedor, a gente autentica os clientes. Muitos e muitos mesmo, empresas de redes, elas pedem para a gente levantar um sistema operacional, tipo Debian ou Ubuntu. E quando eu for perguntar, por exemplo, isso eu já perguntei para vários, não foi um nem dois, foi muito mais. Qual o tipo de partição que eles queriam? Eles simplesmente falavam, pode botar tudo numa única partição para iniciante. Cara, isso aí me arrebentava, velho. Eu falava assim, nossa, se a instalação do Linux está assim, imagine o resto, né? Bom, é certo, sempre tinha um probleminha no Rails, nunca, sempre dava um pau, não autenticava os clientes quando caía todo mundo, enfim, era uma meleca. Mas é devido a isso, né? Falta de tone, falta de conhecimento em banco de dados, falta de um monte de coisa. Bom, beleza, até aí ele vai pedir aqui para poder você configurar o gerenciador de pacotes, vai dizer que não, né? Padrão. Vai colocar aqui o gerenciador de pacotes para o Brasil mesmo, vai escolher o padrão deb.debian.com e vai dando Enter. E deixa ele terminar a instalação. É bem fácil, né? A instalação do Debian é bem tranquilo, bem light. Deixa eu ver o pessoal comentando aqui. O Joedson falou que usa um notebook CCE. Ah, mas você tá muito modesto. Dono de provedor. Tô te zoando. Mas, cara, eu acho assim. Por exemplo, eu sou um mecânico, tá? E eu conserto carros, ganho vida com isso, tá? Então, cara, se eu sou um bom mecânico, no mínimo eu vou querer ter a melhor ferramenta, né? E é isso que eu penso, né? Eu uso muito os notebook, não, eu preciso de um notebook bom, notebook rápido, notebook que me dê uma escalabilidade, né? Para poder montar laboratórios pesados, para poder ministrar treinamento igual eu estou ministrando para vocês aqui, poder ter oportunidade de botar um hardware, né, que vai funcionar 100%. Então, é por isso, eu acho que esse é o caminho. Né? E foi até por esse motivo que eu havia comprado o Mac, porque o Mac literalmente é uma máquina, puta máquina, cara. Nossa, eu rodava muito rápido os labs. O Eve era chupeta, entendeu? O IVNG, né, para poder simular laboratório de roteamento. Pô, o treinamento que eu ministrei de roteamento com ele foi muito massa. Eu fui ministrar um treinamento de Axel PPP em Linux com esse notebook aqui, já não deu muito certo, entendeu? Então é diferença para você ver, né? Bom, aqui a configuração de popular, o concurso, né? Participar do concurso de utilização de pacote. Nós não queremos isso. Então bota não e dá avançar. Não seria mais isso, Joetson, entendeu? Pô, o Mac é muito massa. Eu gostei, assim, nesse sentido do hardware, né? Mas em termos de operabilidade ali, realmente, para quem é acostumado só em Linux, assim, eu trabalhei muito com Linux no meu notebook, eu boto Windows de vez em quando. Não preciso ministrar um treinamento tipo esse assim. Mas não é tão diferente, mas você sente uma diferença. E tudo é pago, né? Tudo você tem que pagar, então isso é chato, né? Bom, aqui nessa opção, galera, eu vou desmarcar as duas primeiras opções. Não quero ambiente de área de trabalho no Debian, não quero Gnome, né? Que é a interface web. A única coisa que eu quero aqui é marcar essa opção aqui, ó. Servidor SSH. E a última opção eu deixo marcado também, utilitários do sistema padrão. E dou OK para avançar. Né? Dou Enter, né? Então seria isso, galera. Essa é a minha opinião, assim, entendeu? Não sei se vocês pensam igual, né? Aqui, ó, 32 GB. É porque como eu já ia comprar, eu preciso virtualizar muita coisa, né? O Eve, por exemplo, come 16 GB do meu notebook já de cara, o IVNG.
Entendeu? Quando eu preciso simular alguma coisa. E às vezes eu tenho que botar até mais para ele lá. Às vezes eu tenho que botar até mais de 20 GB para ele, para segurar a carga lá das máquinas que eu subo. Entendeu? E é pouco. Eu tô até. Inclusive, o Robson que tá aí, ele me doou um servidor, um R310. Eu já comprei mais memória. Coloquei 64 GB nele, Robin, de memória. E vou usar o IV nele. Entendeu? Vou colocar um IV nele e toda vez que eu for ministrar um laboratório, eu vou ligar ele aqui do lado com o IV. Bom, aqui é a etapa final, né? Onde eu vou instalar o inicializador, o Grub, né? O Grub é muito usado também para poder quebrar senha, né? Precisa mudar a senha, acessa o Grub lá, altera a senha, né? Acessa lá a máquina, sobe a partição, monta ela e altera a senha de root, né? Tem que usar pelo Grub, pelo inicializador. Aí hoje tentou, né? Aí, ó, o Vitor começou comprando errado. Ó, tô brincando, tô com o Dell também. Esse é horrível. A Dell é massa mesmo. Eu pretendo usar ele. Assim, e o suporte, cara, é muito legal também, tá? Eu já tive problema com esse notebook. Começou a dar um problema, ficou muito tempo ligado, né? Aqui dá avançar, tá, galera? Dá avançar que vai terminar a instalação. Ficou muito tempo ligado, deu um problema ali na fan, no cooler. Eu abri um chamado na Dell, em 3 dias tinha um técnico já me ligando para agendar um horário para a gente poder trocar o cooler. Aí trocou o cooler, voltou a funcionar tudo normal. É, beleza, eu digo, pessoal, ó, já está instalado, lindo o Debian. Vou logar aqui, né? Usuário root, senha muito difícil, 1, 2, 3, pronto. Bom, aqui no Debian, eu preciso executar o comando IP espaço ar. Para quê? Para eu descobrir qual endereço IP o meu Linux está aqui usando. E nesse caso aqui, se a gente for analisar, o endereço IP que meu DHCP entregou para ele foi esse aqui, ó. 192.68.18.42. Então, em teoria, o meu Debian está aqui, ó, nesse endereço. Tem a loopback dele aqui, né? E se você não tem DHCP rodando, deu erro no DHCP, você tem que adicionar um endereço IP fixo, estático. Né? No meu caso aqui, eu tenho um DHCP, então foi direto. Entendeu? Mas seria essa aí a sacada, tá? Então, já que eu tenho o endereço IP, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu PUT, ou PUT, né? Para os mais íntimos. Vou abrir aqui no meu cliente SSH, vou digitar o endereço IP da minha máquina, 192.168.18.42, assim. Porta padrão SSH, não mudei ainda, o protocolo SSH aqui no PUT, tá? Ah, como é que eu faço para usar o PUT para quem não usa? Google, né? Download, PUT. Um cliente aqui, ó. Cliente SSH, vou pegar o link direto aqui e vou mandar para vocês, para quem usa 64 bits. Copiar endereço do link. Aí, pessoal, usa vários, né? Tem vários tipos de cliente aí, tá, gente? Uso o PUT aqui, mas tem muito cliente aí para conexão SSH, tá? Vou dar um open aqui. Aí ele já me abre a tela aqui, ó. Tá branca aqui, né? Eu tô usando a tela branca, padrão. Usuário Rafael ISP. Senha muito difícil, 1, 2, 3, né? E já tô aqui logado no meu Linux, vou executar o comando su menos, su espaço menos, vou dar enter e vou digitar sendo root, né? Que eu coloquei lá na instalação, que é 1, 2, 3. Então já estou logado como root. Não sei se essa tela está um pouco pequena, essa letra. Vou vir aqui no put, change settings. Vou aumentar um pouco essa letra. Vou vir aqui em Windows, aparência. Vou mudar aqui. Tá 14 já, né? Deixa eu colocar 15. Vai ficar aqui maior. Tá aí, ó. Aumentei um pouquinho. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Então vamos seguir com a instalação single mod, tá? E amanhã a gente segue com a multicamada. Então, em teoria, nós vamos fazer essa instalação aqui, né? Vamos instalar todos os serviços em um único sistema. Então, eu vou seguir o passo a passo, eu vou copiar e colar, tá, gente? Por quê? Se tiver algum erro na apostila, eu já corrijo agora com vocês e mando para vocês a apostila atualizada, tá? Então, ó, basicamente é copiar e colar. Ó, copiei, colei, dou Enter. E deixo o Linux trabalhar. Como é um Linux mais atual, ele acabou adicionando o usuário, né? Mas não precisou atualizar nada, tá? Vou até executar o comando de adicionar o usuário de novo, para ver se ele adicionou mesmo. Adicionou.
Adicionou usuários a Bix, tá vendo? Show de bola, né? Vou dar um clear aqui para chegar lá em cima na tela, beleza. Então, página 8 aí, gente, ó. Página 8 está lá as bibliotecas essenciais, tá? Você pode copiar isso tudo e colar ou pode ir de um a um. Eu vou de um a um aqui só para a gente poder ir no passo a passo, ó. A Build Essentials, instalando. A Build Essentials vocês instalam em todas as camadas, tá? É o padrão. É o que eu recomendo. Nem todo mundo faz isso, tá? Já participei de treinamento de gente que inclusive nem indicou fazer isso. Aí eu, então tá bom. Acontece, né? No final funciona, que é o mais importante, né? Então, que a gente espera. Então, beleza. Vamos instalar aqui o Apache. Show de bola. Vamos aqui instalar o PHP. Tem duas linhas de PHP aí, né? Instalem as duas. Vai fazer a versão mais atual, né? 7.4. Tudo de boa, né? É super tranquilo, né? Ó, vamos instalar o MariaDB, que é já na parte da camada de banco de dados. MariaDB. Em seguida, o SNMP, que eu recomendo instalar em todas as camadas também. Super rapidinho. SNMP, ó. Copiar e colar. Pum. Página 9, galera. Página 9, após a instalação, vamos, né? Opcional, mas vamos fazer, né? Vamos executar aí. Dar um clear na tela, clear. Isso, sobe a tela, isso. Vamos executar o MySQL, underline security, installation. Isso, enter. Que aí ele vai fazer um wizard com a gente aqui para a gente poder melhorar um pouquinho a segurança do nosso banco de dados, tá? Senha do root é sem senha por padrão. O MariaDB não coloca nenhuma senha de root. Então, vou dar enter. Ele vai pedir aqui a autenticação, da enter. Padrão, quer mudar a senha de root? Enter. Aí digita a senha. A senha é essa que está na apostila. Ó, usem essa senha aqui, ó, que aí facilita todo o laboratório, tá? Vai facilitar a vida e muito de vocês aí. Padronizem as senhas. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Basicamente, essa senha é a senha que o pessoal do treinamento oficial usa. Só que a diferença é que eles botam maiúsculo, minúsculo e tal. Eu só botei um pouquinho diferente para não dizer que eu fiz um clone, tão clone assim do treinamento oficial, né? Mas é por causa disso que eu uso essa senha lá nos meus treinamentos. Então, ó, digitei a senha. Quando vocês digitarem a senha, ou pode copiar e colar, vai ficar em branco assim, mas está funcionando, tá? É só colar aqui dentro do put que vai funcionar. Para colar no put é só copiar a senha, Ctrl C, ou botão direito, copiar, e vir aqui no put e dar um clique com o botão direito do mouse. Aí ele automaticamente ele cola, tá? Remover o usuário anônimo? Sim, né? E vocês vão passando o wizard, sim, sim, vai dando enter que ele vai fazendo. Ó, thank you. MariaDB tá ok, pronto. Bem light. Página 10. Aí você vai logar como root. Aí já tá com a senha, né? Ó, já foi a senha nova, porque agora o root tem senha. Dá enter, ó, caiu no root. Vou copiar lá o create database, linha a linha, vou copiar com vocês, ó. Uma row ok, ou seja, foi aqui a linha, tá vendo? Create database Sabix, que é o banco Sabix, aí tá dando todos os parâmetros aqui de utilização aqui de estrutura de dados. Vamos criar agora o usuário, dar permissão de conexão para esse usuário, ó, create users a Bix. Ele vai logar a partir do localhost e a senha padrão. O interessante aqui de instalar em camadas, já vou dar a dica, é que você precisa criar um novo usuário, tá? E você precisa colocar o endereço IP do servidor aqui, ó. Por quê? Porque o server que acessa o banco de dados, né? Você tem o servidor, você tem o front-end e o banco de dados, né? Então, o server acessa o banco e o front-end acessa o server, tá? É assim que funciona basicamente. Então, quando você for criar o usuário aqui em camadas, isso aqui muda, não é mais localhost, é o endereço IP do servidor, tá? IP. Essa é a dica aí para vocês aí. Se forem testar antes de mim, né? Beleza? E aqui o Grant, né, vai rodar os privilégios aí.
Não copiei, não copiei. Foi, Grant. E vamos dar um kit para sair, né? Kit ponto e vírgula. Ah, antes de sair, criei aqui o banco, né? Então, eu só vou executar o comando show databases, databases, ponto e vírgula. Eu vou ver aqui todos os bancos de dados criados aqui no meu banco de dados, né? Todas as bases criadas. Então, se eu executar um use Zabbix, ou seja, logar nessa base, eu loguei no Zabbix, tá vendo que mudou? Aqui tá Nine, agora tá Zabbix aqui, ó, tá? Isso. Aí se eu executar o comando show tables, ponto e vírgula e dar enter, qual vai ser o resultado? Zero, tá? Zerado. Por quê? Porque nós criamos o banco, mas nós não populamos o banco, tá? Essa é a sacada. Então, sai daqui, kit, sai. Página 11, vamos lá. Ó, chegou a hora, vamos baixar aí a aplicação propriamente dita. Então, ó, acessa o diretório de temporário, faz o download. Será que essa aqui é a versão mais atual? Vamos ver. Site do Zabbix, ó. Navegador, zabbix.com. Confirmar que eu estou em português. Quero fazer o download. Download. Aqui em fazer o download, ele vai te dar aqui várias opções de download. Você pode fazer o download de pacotes, pode importar uma imagem direto para alguma nuvem, já está pronto. Pode trabalhar com container, já está todo pronto os containers aqui todos. Tudo pronto para você trabalhar com Docker, tá? O Dockerfile oficial, ou seja, você não precisa nem criar nada. Para quem perguntou sobre Docker aí, ó, o Zabbix dá tudo para vocês. A gente vai falar sobre isso mais amanhã, né? Quando a gente for falar lá na documentação oficial. Vou mostrar para vocês. Aplicações, né? Você pode baixar aqui diretamente, tá vendo? O VMX, o OVA, para Hyper-V, ou seja, pode jogar diretamente aqui no VirtualBox, não precisaria nem a gente fazer essa instalação toda. Era só fazer o download aqui direto e fazer aqui subir no VirtualBox, morreu o processo, né? 6.2, que o pessoal já está trabalhando na versão alfa, que é a próxima versão a ser lançada, 5 LTS, que é a versão anterior a essa, tá? Os fontes, ou seja, você instalar os compiladores, né, e compilar direto, na versão 6, aí você vai compilar direto, vai estar um ponto barra configure. Eu confesso que eu usei muito esse processo, hoje em dia eu prefiro instalar direto via pacote, tá? E o agente dos Zabbix, né? O agente propriamente dito. Vamos aqui via pacote. Zabbix 6, escolha a versão 6 aqui, tem a 5, a 4, né? Tal, vou escolher a versão 6. Distribuições compatíveis, como vocês podem ver, o Zabbix é compatível com várias distribuições, né? Várias distribuições, o Zabbix Server, evidentemente. Vamos usar aqui o Debian 11, MySQL, né, que é o MariaDB, e vamos usar o Apache, tá? Perfeito. E aqui mais embaixo tem aqui, ó, como instalar. Tem aqui a documentação oficial, que a gente vai abrir ela amanhã mais para dar uma olhada nela. Mas está aqui ó, a documentação oficial com tudo, toda a documentação aqui dentro, aqui, ou seja, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, basicamente eu busquei aqui dentro e trouxe de treinamento oficial, tá? E o processo de instalação. Então, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo, né? Aqui 6.1 está igual está na apostila. O processo não mudou nada, ou seja, esse processo que eu estou aqui mostrando para vocês é o mesmo processo que a gente está fazendo na apostila agora. Show de bola? Então, beleza. Então, a princípio está tudo certo. Clear na tela subiu. Vamos seguir com o processo da página 11. Copia aí a URL, o wget, vamos fazer o download aí. Pronto, fizemos o download, ó, ls-lha, comando que eu listo os diretórios dentro, os arquivos dentro de um diretório, ou diretórios dentro de outros diretórios, tá? Então tá aqui, ó, fizemos o download desse cara. 3K e pouquinho. Vamos executar o comando dpkg-i, né, para poder instalar aí esse repositório na nossa base de repositórios, então é super rápido. Vamos executar o update upgrade, né? Atualizar nossos repositórios literalmente. Então, ó, a partir de agora ele já está buscando lá o repositório dos Zabbix, tá? Legal, né? E literalmente agora, de forma definitiva, instalar os Zabbix propriamente dito. Então, ó, apt install e todas as aplicações necessárias para rodar a nossa aplicação Zabbix. Então foi embora. Isso aí.
Olha aí que beleza. Show de bola até aí? Tranquilo, né? Página 12. Vamos popular agora o banco de dados, né? Que o banco de dados está vazio, como eu mostrei para vocês. Então, eu vou copiar aí, ó, importando a base de dados na página 12. Copiar e colar, bem padrão, dá Enter. Espera ele concluir aí o import. Pode ser que demore um pouquinho, dependendo aí de como for seu hardware. No meu, que for um pouquinho mais rápido, vocês me zoaram aí, que eu estou ostentando, né? Página 13, vamos embora. Beleza, vamos acessar o arquivo de configuração dos Zabbix, basicamente. Eu gosto do editor Nano, tá? Vou dar um clear na tela. Mas você pode usar o vi também, ó, vi/etc, Zabbix, Zabbix server.conf. Pesquisar literalmente, botar um /db password, /db password, assim. Não estou achando aqui, porque eu acho que está com letra maiúscula. db password. Não está achando. Ele está aqui para baixo, ó. Vai descendo um pouquinho. Cadê? Ó, localhost. Ah, isso aqui é legal da gente pegar a sacada. Quando você for fazer a instalação em camadas amanhã, vocês vão ver que aqui em localhost vocês vão ter que setar o banco de dados, tá? Deixa eu botar aqui o nano igual tá na apostila, para poder a gente copiar e colar certinho. Eu prefiro o nano. Né? Lá no Slack eu usava o Python, né? O Pico, e o nano é meio que a evolução dele, eu passei a usar ele a partir disso. Mas olha, vamos descer aqui que eu estava mostrando a vocês. O DB host a gente vai mudar amanhã, mas isso é amanhã. O que a gente precisa mudar hoje? DB name já vem padrão Zabbix, ou seja, nós criamos o banco de dados Zabbix e por padrão o Zabbix já manda essa configuração pronta para a gente. Né? Usuário Zabbix, ou seja, nós criamos o usuário Zabbix e por padrão já está aqui também. E a senha. Será que eu passei a senha? Não. Passei a senha. A senha está aqui em cima. Plantado. Porta. Aqui, ó, password, ó, DB password. Aqui, ó. Tira o comentário, muito, muito bem colocado aí, ó, quem falou. Tira o comentário e vou colocar literalmente a senha nossa, né, do banco de dados, tá? Copia e cola aí. Ó. Muito importante que essa senha seja igual pra gente. Um dos erros que eu pego com o pessoal de instalação é simplesmente não tirar o comentário dessa linha ou colocar a senha errada, tá? Salva o arquivo, sai dele. Vamos para a página 14. Que é opcional também, mas nós vamos fazer, né? Que é executar aqui um time date ctl, para poder atualizar aqui o nosso time zone. Você pode também executar um dpkg menos reconfigure, para poder reconfigurar aí o time date reconfigure, aliás, dá no mesmo, tá? Vamos acessar aqui o arquivo de configuração do Apache dentro do Zabbix, ó, nano/etc, Zabbix Apache, e vamos fazer uns ajustes lá no PHP 7, no módulo, né? Na função do PHP. Vocês podem ir de 1 a 1, tá vendo? Alterar de 1 a 1, assim, mudar aqui de 300 para 300 mesmo, 128 para 512, por exemplo. Assim, ó, 512 e ir mudando. Ou fazer igual, eu vou fazer agora assim, ó. Vou vir aqui no início da função, vou deletar a linha toda, tá vendo? Deletei a função toda e vou copiar lá da apostila a função. Ó. Copiei da apostila a função inteira e colei aqui dentro. Colei, ó. Pronto. Muito mais fácil, né? Tá aqui a função. A diferença é que tá com as operações prontas, né? Muito mais fácil aí. Deixei mastigadinho para vocês. Basicamente, a gente está tunando aqui, né? O servidor web, né? É um tuner aqui no front-end, tá? Salvo o arquivo e sai. Página 15. Vamos aumentar um pouquinho mais a segurança aí do Apache, né? Não vamos deixar aí a URL permitir que a gente siga aí o diretório absoluto onde está o arquivo fonte, tá? Então, acessa esse arquivo de configuração, o default do Apache, e vocês vão vir aqui nesse virtual host, vocês vão vir aqui em documento root. O documento root do Apache é basicamente o diretório, o caminho absoluto, onde fica os arquivos de website, né? As hospedagens que vocês vão usar nesse servidor web.
tá? E a gente pode alterar isso posteriormente. Vocês vão ver que a gente vai alterar isso aqui mais para frente um pouquinho, mais para frente. Vamos falar disso mais para frente, tá? Então, ó, embaixo aí de Document Root, tá? Nem tá na apostila essa descrição, né? Eu até tenho que colocar isso. Mas é embaixo do Document Root aqui, ó, que vocês vão adicionar essa tag, tá? Essa função de directory, assim, tá vendo? É opcional, evidentemente, né? Vou trazer ele aqui. Assim, ó. E só isso mesmo, né? Desse jeito aqui eu aumento aqui brutalmente a segurança do meu Apache, tá? Salvei o arquivo, saí, vou habilitar o módulo, né, de leitura e escrita para poder o Apache estar protegido, né? Ó, A2 Enable Mod Read Write, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo aqui é basicamente dizendo para a Apache, não permita que ninguém escreva nada em você quando você estiver sendo executado, somente quem estiver aqui dentro do Linux. Porque você pode fazer várias injeções dentro, né, dos seus navegadores para poder importar informações dentro do Apache. Não é isso que nós queremos permitir, né? E mais algumas duas configurações de segurança também, passando o parâmetro seed para poder avançar com o tempo, para não precisar ter que acessar o arquivo e editar, né? Mas basicamente estou incluindo onde tem server tokens, mudando, né, para prod. Onde tem OS, muda para prod. Tá? Dentro desse arquivo de configuração. E onde tem on, muda para off. Basicamente é isso, tá? Segurança, nada demais. Página 16. E aí, até aí, morreu o processo. Vamos habilitar os ABICs para iniciar automaticamente. Ó. Vamos startar o serviço, né? E vamos também ver se o serviço está rodando. O serviço está rodando. Então, ó, status, né? São os três comandinhos, né? sysctl status. Então, running, está rodando. Olha que bacana agora. Eu vou sair daqui, vou dar um Ctrl C. Vou executar aqui o Maria, né? MariaDB aqui, vou logar no banco de dados, tá vendo? Ó, MariaDB, menos o root, menos psenha. Vou acessar aqui o use Zabbix, que é a base dos Zabbix aqui, né? Lembra daquele show tables que tinha 0 tabelas? Vou executar aqui, ó, show tables. Ponto e vírgula, enter. Olha só quantas tabelas eu tenho agora, ó. 173 tabelas. Vocês lembram que tinha 0, que eu mostrei para vocês, só tinha um 0? Agora tem 173. Se tiver assim igual de vocês, é porque a princípio deu praticamente tudo certo. Quase tudo. Falta um pouquinho só de nada. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? E feito isso, cara, tudo certo com o banco, restartamos o serviço, está rodando. Vamos partir para o nosso navegador. Nosso navegador, vou abrir a nova aba. Vou digitar o endereço IP 92.68.18.42/Zabbix. E tá aí, ó. Um wizard, né? Na verdade, esse é um wizard de instalação dos Zabbix para poder facilitar aí a configuração da interface web dele. Eu vou mudar aqui para português, né? Porque eu instalei tudo em português aqui, né? Então, português aqui para gente, tá? Muda a linguagem para português, dá um próximo. Aqui ele vai fazer aqui uma pré-verificação. Ele espera estar com o PHP versão 2, nós já instalamos a versão 4, espera 128, temos 512, então já demos uma tunada aí, né, no nosso PHP. Avança. Próximo passo. E aqui, ó, um ponto interessante, né, porque quando você for fazer a instalação em camadas, nesse momento aqui você vai ter que dizer qual é o endereço IP do seu banco de dados, tá? Muito importante. Porta 0 é a porta padrão, usuários Zabbix, a senha é aquela senha, né? Tal senha. Essa senha está lá na página 13. Página 13, está na página 12, está na página 10, está um monte de lugar essa senha aí, né? Que é a password. Eu vou copiar e vou colar ela aqui. E vocês podem também trabalhar com um arquivo criptografado, ou seja, essa senha vai ser salva num cofre de senhas. Né? Então você não precisa passar com texto puro se você não quiser. É mais uma evolução aí, né, que as Zabbix vem trazendo para a gente, tá? Avança, próximo passo. Ele deu um erro aqui. Deu erro aqui, não deu acesso ao banco de dados, ou eu errei o usuário e senha. Deixa eu ver. Ó, o usuário
Zabbix, essa senha. Use Zabbix. Ponto e vírgula. Bom, deu certo aqui. Deixa eu ver se eu posso ter errado aqui a senha. Deixa eu copiar aqui a senha. Aqui, tá vendo que ele deu um erro de conexão? Pode ter sido a senha errada aqui, ó. Colocar a senha, próximo passo. Agora foi. Então, copiei a senha errada, ele gera um erro, né? Vou dar um nome para esse servidor. CCAT T2 Monitor, né? O monitoramento aí. Posso já mudar a tela aqui, botar azul, botar escuro. Eu vou deixar padrão por enquanto, mas se fosse escuro, ó, iria mudar aqui para um tema escuro, tá vendo? Por enquanto, vou deixar padrão, tá? Próximo passo, e aqui ele faz um sumário aqui do que foi feito de configuração, se tudo tiver correto aqui. Se chegou até aqui, está tudo correto, né? Mas se tiver tudo correto, você dá um próximo passo e ele já finaliza aqui te dando os parabéns, né, que você concluiu e que esse arquivo foi gerado, que é o arquivo que nós acabamos de criar. Se você precisar rodar esse Wizard novamente, basta acessar o arquivo de configuração que foi salvo lá no diretório raiz, no diretório root do Zabbix e excluir esse arquivo aqui. Feito isso, esse Wizard vai voltar e você vai executar ele novamente, tá? Então, seria somente essa mesma dica e fim. E tá aí nossos Zabbix. Usuário admin, senha Zabbix e Enter. E o nosso querido Zabbix foi instalado com sucesso aqui, ó. O banco de dados está rodando em localhost. Aliás, o server está rodando em localhost, né? E nós temos aí um host configurado, que é o próprio Zabbix. Temos quase 300 templates por padrão. Temos em torno de 100 itens aí já sendo monitorados do servidor do Zabbix, tá? Temos aí 57 triggers rodando, ou seja, 57 tipos de alertas que podem ser enviados para a gente. Então, só o servidor já nos dá 57 possíveis tipos de monitoramento, tá? Temos 2 usuários criados aí, temos um desempenho aí de novos valores por segundo aí de 1,46 valores por segundo, que é extremamente baixo. E não temos aí alta disponibilidade de cluster, né? Está inativo. Ou seja, se um Zabbix parar, não tem outro para assumir. Então, isso aí vai ser configurado também posteriormente. Tranquilão até aí? Todo mundo chegou aí? Todo mundo? 100%? Porque esse é o nosso objetivo. A gente precisa ter pelo menos uma máquina rodando Zabbix, né? Porque aí na aula de amanhã, a gente faz mais 2 camadas aqui, né? Deixa um server rodando aqui por aqui mesmo e faz o front-end e o banco de dados de repente, né? Ou faz as 3, mais 3 aqui máquinas aqui, né? Por isso que eu costumo usar só uma, porque geralmente nos laboratórios de vocês não têm, pelo menos a grande maioria dos alunos não tem disponibilidade de hardware, né? Porque o cara precisa de hardware, é uma meleca isso, né? Mas por isso que eu geralmente faço em uma para a gente ter pelo menos a máquina. Mas a gente faz amanhã em 3, que eu tenho hardware aqui para a gente usar, e eu mostro para vocês como é que rola isso, tá? Tranquilo até aqui, né, gente? Então, ficou alguma dúvida da parte de instalação aí? Alguma coisa que vocês queiram debater? Né? O Robin falando aqui que prefere Nano também, eu também prefiro Nano. Ó, coloquei um pouco de memória na VM, tá demorando para instalar os pacotes. Ó, migrar o banco também. Que eu vi, o meu já tem produção com 200 por segundo. Meu Deus! Tá forte isso aí. Não tá tranquilo, né, gente? Poxa, gente, então, se tudo deu certo com vocês aí, a gente finaliza amanhã essa parte aqui das 3 camadas, que é super rapidinho também. Senão vai ficar muito tarde a aula hoje, né? E a aula hoje é só para a gente se conhecer mesmo, só para a gente botar, né, o papo em dia, para a gente poder deixar pelo menos o laboratório base funcionando, tá? E deixar tudo 100%. Então, eu gostaria de agradecer os senhores, né, pela audiência, pela disponibilidade de estar aqui comigo e pela confiança também. Gostaria de dizer que eu espero os senhores na aula de amanhã, evidentemente, né? Compartilhem, se puder, nos grupos, nas redes sociais, se quiserem, evidentemente, se quiserem embarcar, eu vou compartilhar também, tá? E se puder também, por favor, dê um feedback, né? O pessoal da CCAT, se puder, dê um feedback lá no nosso comercial. O pessoal que está comigo, dá um feedback lá no grupo, de se gostou ou não, enfim. Eu adoro receber crítica construtiva, porque ninguém é perfeito, a gente está aqui sempre para evoluir, né? Então, a crítica construtiva se transforma em algo positivo. Eu tento melhorar com isso, tá bom, gente? Então,
Novamente, gostaria de agradecer os senhores, fortíssimo abraço, fiquem com saúde e até amanhã, até a próxima. Valeu!